E aí, para fazer a compra desse shopping, ele alavancou, né? Ele pegou dívida. E aqui é uma prova, inclusive, de que a alavancagem ela pode ser uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que muitos fundos se alavancaram e estão se lascando porque não tá tendo dinheiro para pagar, ou então tá com muito risco, isso tira muito valor da cota. Ele mostra aqui que esse sistema de alavancagem, essa estratégia de alavancagem deu muito certo, olha só. Pode ser que a gente enfrente um banho de sangue depois do pronunciamento do Haddad aí, onde ele não falou sobre nada de corte de gasto, né? Só aumento da arrecadação. O que você tem para fazer? Tomar um cafezinho e analisar seus ativos para ver qual vai cair mais e vai continuar sendo bom para você comprar mais descontado. O que você tem que fazer enquanto continuar com essa lasqueira aí, né? O Ibov caindo, dólar subindo pra caramba. O que você tem que fazer nesse momento? É lógico, tem que diversificar sua carteira e principalmente analisar os seus ativos. Tanto os que você tem na carteira, quanto os que ainda não estão na sua carteira, mas que tem a possibilidade de entrar porque são bons ativos. A verdade é que, inevitavelmente, a bolsa vai continuar caindo se não for anunciado corte de gasto. Os juros longos vai continuar subindo se essa inconsistência fiscal continuar no Brasil. Ah, Léo, então quer dizer que eu não posso mais investir no Brasil, que o Brasil está em risco demais e que eu não posso mais colocar meu dinheiro aqui? Bom, para os mais medrosos, talvez sim, né? Talvez tá na hora de você mandar seu dinheiro todo lá para os Estados Unidos. Não acredito que esse é o momento, não. Acredito que o Brasil é uma grande potência econômica ainda, né? O pessoal só não percebeu isso ainda, ou então percebeu e tá tirando, né? As migalhinhas lá, passando a mão. Só que você, como um bom investidor, você que tem conhecimento, você tem um papel claro a fazer. Analise seus ativos. Na live há 2 dias atrás, a gente falou sobre um top 3 fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles já estão despencando e provavelmente pode ser que continue caindo aí até março, abril, talvez, não sei. Tem como prever o futuro, tem como prever esses anunciamentos, né? Talvez um anunciamento desse falando que tem um corte de gasto já muda totalmente aí o parâmetro e quais são as precificações para os fundos imobiliários, para as ações em geral. Mas fato é que os fundos imobiliários estão muito baratos. E no top 3 fundos imobiliários na live, se você não assistiu a live, eu peço que você assista de coração, porque lá eu apresentei 4 pontos onde eu falo e comprovo o porquê que, na minha opinião, os fundos imobiliários vão recuperar aí seu preço, seu valor, aproximadamente 12 meses, 15 meses para frente, porque a gente analisou um gráfico futuro, onde isso aconteceu algumas outras vezes quando o PVP bateu essa média aí de 0,8, 0,7, beleza? Então o que a gente vai fazer hoje é analisar os top 3 fundos imobiliários que eu citei lá na live. Não é segredo para ninguém, então se você quiser saber só o nome dos fundos imobiliários eu vou falar agora, você já pode dar o like no vídeo, já pode se inscrever no canal e pode vazar, tá? O HSML, um fundo de shopping que na minha opinião tá muito descontado. O RZTR, que é um fundo de terras agrícolas, diferente de um Fiagro, terras agrícolas mesmo, ele compra a terra. Também na minha opinião está muito descontado, principalmente com os resultados que está entregando. E por último, o fundo de logística, que é um setor muito forte no momento de crise, né? Então, BTLG como fundo de logística. O que a gente vai fazer hoje nesse vídeo? Eu vou analisar junto com vocês o RI para você ver como é que eu analiso o RI. Vamos até passar um pouquinho mais rápido aqui, porque são 3 fundos imobiliários, né? Mas você vai conseguir entender o porquê que, na minha opinião, esses são os top 3 fundos imobiliários no momento. Então, eu tô aqui com os documentos emitidos pelo HSML, aí a gente tem um relatório gerencial, que é o que a gente vai ler, e a gente tem 2 fatos relevantes que saíram depois do relatório gerencial. O relatório gerencial foi entregue ali no dia 7/11, dia 11/11 saiu um fato relevante, dia 25/11, ó, anteontem, né? Hoje a gente tá no dia 27, 28, dia 25 saiu esse fato relevante. Vamos ler esses fatos relevantes e vamos ler o relatório gerencial. Esse aqui é o relatório gerencial, primeiro a gente vai ler o fato relevante. Então vamos lá, já ensinei para vocês que é só você começar a ler depois do CNPJ, né? Então passou o CNPJ aqui do fundo, aí você começa a ler. Informa contistas e ao mercado geral o quê? Aí presta atenção agora, o que aconteceu aqui? É justamente isso que eu mostrei lá na live, através de gráficos, né? Através de estudos históricos, que estão acontecendo mais vendas agora a preços maiores do que eram lá em 2014, 2015, que foi outra crise imobiliária aqui no Brasil, que não tá tendo tanto distrato assim, né? Mas perceba, o fundo assinou nessa data um compromisso de compra e venda para vender, aqui tá a venda, da fração ideal de 25% do shopping em Uberaba. O contrato é de 146 milhões, um cap rate de 8%. Como que ele vai receber isso aqui? Então ele tá vendendo um shopping, é pedaço daquele shopping, 25% do shopping. Como que vai funcionar essa venda? 35% do valor vai ser pago à vista, 51 milhões, então vai ser pago à vista. No sexto mês, 11%, dá 17 milhões. Depois, no 12º mês, 17 milhões, 11% de novo. Depois, no 18º mês, mais 17 milhões. E no final, lá no 45º mês, vai ter aí 43 milhões de pagamento. Então essa venda, ela vai ser paga parcelada, né? Teve esse primeiro baque aí de 50 milhões e o resto vai sendo pago aí de 6 meses. E o último pagamento no 45º mês. E aí ele fala aqui, ó,
todas as parcelas serão ajustadas pela variação positiva do IPCA. Então, se variar negativamente, o IPCA não vai ser ajustado, vai ser esse valor aí mesmo. Se variar positivamente, então vai ganhar, né, esse valor corrigido pelo IPCA. Então tá tudo tranquilo. Aqui ele fala, a venda vai facilitar a primeira fase de expansão do Shopping Uberaba, onde eles querem aumentar a área bruta locada do shopping de 4.000 metros quadrados, cujo esse investimento aqui vai dar um yield on cost de 15,8%. A gente já vai falar um pouco mais dele. A transação também prevê uma opção de compra pelo fundo da fração ideal, que agora foi vendida, que poderá ser exercida entre o 30º e 44º mês. O que significa isso? Que dentro desse contrato, eles assinaram uma opção de compra, onde eles vão ter o direito de fazer essa recompra posteriormente. Então, se chegar lá no 30º mês, no 40º mês, e o fundo HSML quiser recomprar essa parte, essa posição que eles venderam, eles têm esse direito, tá? E tem essa opção de compra lá. Aqui ele até mostra o cap rate da recompra, caso eles forem crescer, e aqui ele mostra o crescimento real do NOI que aconteceu e que pode continuar acontecendo. Logo, se eles fazem uma opção de compra nesse exato momento, vinculando este preço, mas o NOI continua crescendo, o shopping vai valorizar. E aí o cap rate que hoje de venda foi de 8%, pode subir lá, ó, se eles fizerem esse exercício até o 44º mês ali, com um crescimento real do NOI de 6%, 10,8% de cap rate, né? Então foi uma boa negociação. A expectativa de rendimento vai ser um ganho de capital de 42 milhões, equivalente a R$ 2,05 por cota. Só que esses R$ 2,05 por cota não é agora que você vai ganhar de uma vez, né? Lembra que está sendo parcelado. Então, pra gente calcular o quanto que a gente vai ganhar de ganho de capital agora, nessa parte à vista, é só a gente fazer isso aqui, ó. A gente pega esse valor, que é literalmente o ganho de capital da transação inteira, e a gente divide pelo valor da transação inteira. Então, ó, dividido pelo valor da transação toda ali, ó. E aí, a gente tem 29% de lucro, 29,10%, né? Vamos multiplicar por 100 aqui, deu 29,10% de lucro. Então, nessa operação aqui, que na primeira parcela à vista vai ter 51 mil reais, ele tem 29% de lucro, né? Então, teoricamente, daria aí 14 milhões de reais de lucro, né? Isso aí representa 35% desse lucro equivalente aqui, basicamente, né? Pode ser que eles paguem um extraordinário? Pode. Na minha opinião, vai pagar? Acho que não, porque na verdade, eles podem receber essa primeira parcela e lembra que o lucro mesmo é 42 milhões. Então, eles podem distribuir esse lucro só lá no final, por exemplo, né? Basicamente na 45ª. Eles podem fazer o que eles quiserem com o valor do capital nessas primeiras parcelas. Mas pode ser também que eles usem isso aqui como reserva de lucro. Se eles estiverem meio pressionados ali com o resultado do fundo, eles podem usar isso, que é o que está acontecendo agora. Daí ele mostra aqui como está o Shopping Uberaba e ele fala sobre a estratégia, ó. Conforme sinalizado na época da aquisição desse shopping, lá em junho de 2022, a estratégia inicial consistia em maximizar a eficiência operacional do empreendimento que até então tinha administração própria. Então o shopping tinha sua administração própria, a HSML foi lá e comprou o shopping e falou assim, agora vamos colocar uma administração padrão aqui, né, para poder aumentar essa operacionalidade desse shopping, fazer ele vender mais, fazer ele ganhar mais dinheiro com aluguel, enfim. E aí aqui ele mostra, entre as principais iniciativas implementadas, destaca-se redução de desconto, intensificação e aprimoramento de auditoria de vendas, redução de custo operacional do estacionamento, que passou a ser gerido por uma empresa terceirizada, e essas ações todas resultaram no aumento de 10 pontos percentuais do NOI, aproximando o NOI aí para 90%, semelhante aos demais shoppings do portfólio. Realmente o HSML tem uma gestão muito boa dos shoppings mesmo, né? Como resultado das ações implementadas, o shopping registrou um NOI de 26 milhões em 2022, 36 milhões em 2023, um crescimento de 40%, e a expectativa do NOI em 2024 é de 39 milhões, que vai dar aí 51% de crescimento em relação a 2022. E aí, para fazer a compra desse shopping, ele alavancou, né? Ele pegou dívida. E aqui é uma prova, inclusive, de que a alavancagem ela pode ser uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que muitos fundos se alavancaram e estão se lascando porque não tá tendo dinheiro para pagar, ou então tá com muito risco, isso tira muito valor da cota. O HSML, ele mostra aqui que esse sistema de alavancagem, essa estratégia de alavancagem deu muito certo. Olha só, depois de 2,5 anos da aquisição, o que aconteceu com essa alavancagem? Eles ganharam na operação 23 milhões de resultado adicional, então eles alavancaram, estão pagando a parcela por mês, mas está sobrando do que eles estão recebendo para pagar a parcela por mês e ainda sobrou 23 milhões de resultado adicional. O valor do shopping, considerando a precificação de venda, variou 52%. Então eles pegaram dinheiro emprestado para poder comprar o shopping, esse shopping valorizou 52%, enquanto a seguritização dos recebíveis no passivo variou 17%. Então valeu a pena fazer essa dívida, né? Ficou a dívida barata. E aqui a TIR na venda desse shopping ficou equivalente a 238. É muita coisa. Como assim? Tira a taxa interna de retorno. É o quanto que você teve realmente ali de lucro com aquela operação. Aí que ele mostra que aqui a aquisição, lá em junho de 2022, ele pegou emprestado 340 milhões e hoje ele deve 398 milhões, junto com os juros, né, as amortizações e todas. O custo do shopping lá na compra foi de 414 milhões. Hoje, o shopping já valorizou ali, ó, para 585 milhões. E aqui nessa operação de venda, que ele vendeu só 25% de shopping, ele tinha 100%, vendeu 25% de shopping, ele comprou esse shopping a 36 milhões.
milhões. Mas tá vendendo a 70,2 milhões, né? Então é uma tira absurda mesmo. Aí que ele mostra o que é o plano dele para fazer com essa expansão. Ele tá vendendo esse pedaço justamente para captar dinheiro, para poder expandir aqui esse shopping, porque ele vê que é uma boa estratégia. Ó, a expectativa de gestão é a ocupação da expansão seja predominantemente em operações de gastronomia e lojas satélites, visando aumentar a rentabilidade do ativo. 13,6 milhões de NOI ao shopping essa expansão pode adicionar, o que representa um yield on cost de 15,8%. Dessa forma, a expectativa da gestora é que o NOI nos próximos 12 meses atinja cerca de 64,6 milhões, o que representa aí um yield on cost de 13,6. Um baita fato relevante, né? Um baita fato relevante. Na minha opinião, aqui foi uma jogada assertiva do HSML. Vendeu uma posição, continuou sendo sócio majoritário do shopping, então é ele que manda, né? Tinha 100%, agora tem só 75%. Esses 25% ele ainda crava uma opção de compra para poder recomprar depois. Isso mostra que o shopping realmente tem seu valor, né? E que ele não quer perder esse shopping. Pode ser que ele não compre, pode ser que no final lá ele não compre, mas ele tem a opção de compra. Se um dia ele quiser comprar, o cara que tem posse do shopping agora ele tem a obrigação de vender. Faz parte do contrato. Ele vai receber essas parcelas aí, tudo corrigido pelo IPCA, e vai possibilitar essa expansão dessa fase aí, que vai aumentar muito o NOI desse shopping. O outro fato relevante aqui do dia 25, que esse que a gente leu foi do dia 11, né? No fato relevante do dia 25, realmente foi só confirmando aqui que foi feita a transação, tá? Então, em continuidade com o fato relevante do dia 11, tendo sido satisfeitas as condições precedentes do fundo, concluiu a data de alienação de venda, né? Da fração ideal de 25% do shopping Uberaba. Então pronto, foi vendida, a transação foi realmente feita, tá? Então agora a gente vai ler o relatório gerencial do fundo, vamos ver se tem algum problema com o fundo, por que ele tá tão descontado, né? Tá com 0,8% de PVP, pagando absurdo, né? A gente olha aqui o PVP de 0,8, dividendo yield de 11%, tá com a cota de R$85. Eu me lembro que eu comprei esse fundo imobiliário há um tempo atrás e ele tava com a cota mais ou menos de 85 também. Vamos até ver meu preço médio aqui, ó. O HSML, meu preço médio é 86,69. 86,69. E eu me lembro que eu cheguei a ter uma valorização de 12% nesse shopping. A gente consegue ver aqui que o shopping realmente tava custando lá R$98, R$97 e caiu, despencou lá depois de agosto, né? O que tá acontecendo com todos os fundos imobiliários que estão despencando desde agosto? Será que é realmente algum problema no shopping, né? Será que é realmente um problema no fundo imobiliário? É isso que eu tô tentando trazer para vocês praticamente todos os vídeos, né? Então vamos lá. O valor de mercado do fundo tá de R$87 por cota. Hoje tá até mais baixo, né? Tá R$85 por cota, então tá inclusive um pouco menor esse valor aqui. E o patrimonial é R$107 por cota. Se fosse vender todos os shoppings hoje do jeito que eles estão, daria R$107 por cota. Não pode olhar só para o PVP de novo, né? Sempre falo isso para você, não pode olhar só para o PVP, mas o PVP te dá um pouco de segurança caso você esteja olhando margem de segurança, né? Aí tem uma distribuição de 80 centavos por cota, um número grande de cotistas, né? Ele tem as mesmas características do HSLG, onde ele é majoritário em todos os ativos, tem um portfólio de 7 shoppings, 5 estados, né? A administração aqui está exclusiva da Alkia. Daí eu vou passar bem rápido aqui com vocês as partes principais do relatório. Primeira coisa, um destaque, variação do NOI em setembro foi 14% a mais frente ao mesmo mês de 2023. Nos shoppings, se você não fica comparando um mês com o mês anterior, shopping ele ganha muito dinheiro com venda, então é percentual. Se você é um lojista de shopping, você vende muito, o fundo de shopping vai ganhar muito também, é percentual. E aí, você não vai comparar setembro com agosto, não vai comparar agosto com julho, você tem que comparar setembro com setembro. Porque, por exemplo, em novembro você concorda comigo que tem Black Friday, tem um monte de coisa, vai vender mais do que em agosto, por exemplo? Você concorda comigo que em dezembro tem Natal, tem Ano Novo, vai vender mais, né? Aí todo mundo fazendo amigo secreta, todo mundo comprou presente, né? Vai vender mais do que vai vender lá em fevereiro, que é carnaval, vai vender mais do que em janeiro, que é todo mundo pagando IPVA, todo mundo pagando, né, imposto pra caramba, comprando os cadernos das crianças. Então, não tem como comparar janeiro com dezembro. Tem que comparar janeiro com janeiro. Sempre faça esse tipo de avaliação aí nos seus shoppings, tá? Sempre faça essa avaliação no seu shopping. Então aqui tá falando que aumentou de setembro para setembro 14%. Muita coisa. O NOI por metro quadrado do portfólio tá de R$103 ali, ó. Daí ele mostra que teve vários aumentos de NOI em praticamente todos os shoppings. Em relação às vendas, o portfólio continua superando significativamente o IPCA. Nos últimos 2 meses aí batendo 4,42 aqui em setembro, né? Aumentou um pouquinho, registrando um aumento de 9% em setembro. Então as vendas estão aumentando mais do que o IPCA. Isso é bom, né? O guidance de distribuição nos próximos 6 meses é entre 80 centavos e 82 centavos, né? Então ele vai continuar distribuindo aí seus 80 centavos. Com a cota de 85, dá um yield mensal muito alto, né? 0,80 dividido por 85,73 dá olha lá, o yield mensal de 0,93, cara. 0,93. Para um fundo que até agora não tem problema, né? Vamos ver se tem algum problema aqui no relatório. Aqui a gente vê a DRE do fundo, ó lá, a receita imobiliária, aí tem as despesas aqui, ó, a despesa financeira dele tá alta, né? Tem muita alavancagem. O resultado aqui por cota deu 12 milhões, ou seja, 60 centavos só de resultado, mas ele distribuiu 80, usou 20 centavos do saldo acumulado, e ele só tem mais 20 centavos acumulado. Então nesse próximo mês agora que vai sair agora em novembro, referente ao mês anterior, que é outubro. A venda não foi feita em outubro, aquele ganho de capital que a gente
viu não foi feito em outubro, foi feito agora em novembro, mês 11. Então não vai aparecer no DRE que sair agora. Pode ser que eles novamente tenham um resultado muito parecido com esse aqui, né? E aí eles não conseguem realmente bater os 80 centavos de rendimento por cota, faz com que eles precisem zerar esse resultado acumulado de 20 centavos. Só que aí em dezembro vai sair o resultado de novembro, é sempre assim, né? Sai o resultado do mês anterior. A gente tá lendo aqui, no caso, o relatório que saiu em outubro para ver o mês de setembro. Em novembro, que ainda não saiu, a gente vai ver o mês de outubro. Em dezembro, a gente vai ver o mês de novembro. Enfim, a gente vai ver aí esse ganho de capital e a gente vai ver quão confortável esse fundo imobiliário está. Mas pensa comigo, tá um pouco apertado isso aqui, né? Esses 80 centavos, olhando aqui nessa visão de continuar tendo resultado de 60 centavos por cota. Lembra que a gente tá falando do mês de setembro, né? Então pode ser que a renda realmente aumente ali no mês de novembro, de dezembro, de outubro e tal. Pode ser que o resultado venha um pouco maior. Apesar do guidance, a gente leu lá em cima, né? Que a meta do fundo imobiliário é distribuir de 80 a 82 centavos nos próximos 6 meses. Então provavelmente eles vão continuar distribuindo isso, né? Normalmente eles não falham muito nisso aqui não. A HSI, ela não falha muito no guidance dela. Então tem o lucro aí do ganho de capital, tem outras parcelas que estão sendo recebidas. Então pode ser que realmente a queda, um pedaço, né? Um pouco dessa queda, além de cenário macroeconômico que a gente já exaustivamente discutiu, pode ser que seja também por conta desse medo que o pessoal tem aqui do fundo imobiliário pagar menos, né? Vamos supor que ele pague ali, ó, 0,70 centavos. Quanto que ficaria o yield ainda dele? Então 70 centavos dividido por 85,73 daria um yield de 0,81. Vamos colocar os 60 centavos lá de resultado. 60 centavos dividido por 85,73 ainda daria ali 0,69, né? A média do IFIX hoje está de 0,68. Eu sempre gosto de colocar 0,7. Você tem a obrigação de bater o 0,7. 0,7% ao mês, isso aí você tem obrigação se você assiste o canal. Se você é um aluno do método 2 de 1, você vai bater aí 0,85, 0,9 tranquilamente. Mostrei vários depoimentos aqui no canal, né? Nem vou mostrar de novo, só vou te fazer o convite que tá na Black Week. Vai encerrar amanhã a Black Week, você não vai ter mais oportunidade de entrar no método 2 de 1 por 597 e vai subir de preço. E se você entrar até amanhã, você vai ganhar por conta da Black Week bônus. Qual que é o bônus que você vai ganhar? Você vai ganhar 2 meses de acesso ao meu curso de ação que é exclusivo da mentoria. A mentoria é muito mais cara do que 597, né? Muito mais cara. E você vai ter acesso a 2 meses gratuitos lá. Então não perca isso aí, realmente tá valendo muito a pena, cara. Aqui tem a projeção, né, de distribuição até abril de 2025 lá, ó, tá projetando pagar de 0,80 a 0,82. E aí o dividendo yield dele foi subindo, por quê? Porque a cota foi diminuindo. Ele manteve o mesmo pagamento, mas a cota foi diminuindo, logo o dividendo yield vai subindo, né? Negociação de liquidez dele tranquilo, é um fundo que negocia muito bem. Você não vai ter problema de liquidez, que esse fundo imobiliário, você pode comprar e vender a hora que você quiser. O índice de alavancagem líquido, que é já tirando o valor do caixa, tá de 18,5%, está alto, sabe por quê? Porque o caixa dele é bem grande, né? 147 milhões. Quando a gente olha aqui a alavancagem líquida, a gente tira o caixa. Se a gente fosse fazer a alavancagem bruta, vai dar mais, que aí a gente pega o consolidado total aqui, que é 623 milhões. Vamos até fazer isso aqui, ó. Tem 2 tipos de alavancagem. A alavancagem bruta, que é o passivo sobre ativo, tem a alavancagem líquida, que é o passivo, desconta as disponibilidades, dividido pelo PL, que é os ativos sem a disponibilidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, enquanto que dá 23,3 milhões, e a gente vai lá no patrimônio total do fundo. Pra gente ir no patrimônio total do fundo, você pode pegar aqui o informe mensal estruturado, aí você abre aqui, ó, bem aqui tem o ativo total, ó, ativo, 2,9 bi. Aí você copia isso aqui, vamos editar aqui pra ficar bem certinho, 623 milhões e 300, dividido pelo valor aqui, ó, vai dar 21 vezes 100, vou só multiplicar aqui vezes 100, ó, vai dar 21,42%, essa é a alavancagem bruta dele, uma alavancagem alta, né, acima de 20% já é uma alavancagem alta, você tem que ver que se você se preocupa com isso, se o fundo tem como pagar isso ou não. E aí a gente vai ver aqui então agora o cronograma de amortização desse fundo. Tá vendo que é importante você ter conhecimento? Isso aqui é importante demais você ter conhecimento para você calcular isso aqui. Eu não sei olhar informe trimestral, não sei olhar informe semestral, não sei olhar informe mensal, não sei nem o que é isso, balanço patrimonial do fundo. O método 2 de 1 tá disponível aí para você aprender, é o melhor curso de fundos imobiliários do planeta, tá? Você vai aprender a ler relatórios desse jeito aqui que eu leio. Inclusive tem um aluno que virou moderador, hein? Virou moderador. Olha só isso aqui. 1 ano analisando o RI. E o cara realmente, ó, pegou todos os fundos dele e analisou todos os meses o RI. Ele fez resumos, você também vai ser capaz de fazer isso. E a gente tem planilhas para te ajudar, né? Que você consegue, inclusive, ver o pessoal aqui comentando suas conquistas. E deixa eu só te mostrar aqui mais ou menos como que funciona a planilha que a gente preenche juntos nas análises de RI. Basicamente isso aqui, ó. O pessoal consegue, através de planilhas que a gente usa padronizado, analisar os fundos imobiliários pra gente chegar na conclusão se ele é arriscado, se não é, se tá na hora de aportar, se não tá. Mas enfim, vamos voltar aqui pro vídeo. Cronograma de
amortização do fundo, ele tá basicamente dando conforto para ele, ó, 147 milhões, a gente tem aqui, ó, até 147 milhões até 2029, né? Então tem esse conforto de pagamento aí até 2029, depois realmente a dívida, apesar de subir, ele não tem mais esse patrimônio. Mas lembra que de 6 meses ele vai receber 11 milhões e lá em 40 meses, que basicamente vai ser aqui 4 anos, né? Olha só, 45 meses, né? Quando acabar aqui basicamente, ele vai receber ali mais 40 e poucos milhões, né? 45 milhões para poder realmente quitar mais 2 anos de dívida, sem contar os lucros que eles podem fazer aí durante esses períodos. Então, na minha opinião, é uma alavancagem que está saudável. É uma alavancagem que está saudável. Ele mostra a comparação entre 2023 e 2024 de todos os meses até agora. Então, ó, comparação de janeiro de 2024 com janeiro de 2023. Subiu lá as vendas 6%, subiu 7%, subiu 12%. Em abril ficou elas por elas praticamente, né? 8, 12. Então tá subindo as vendas, né? Basicamente a média do ano, desde o início do ano até agora, de 9%. O NOI, olha o NOI também, subiu pra caramba, né? Subiu praticamente todos, olha lá, todos. Custo de ocupação tá de 9,2%, inadimplência baixinha, né? Em shopping acontece mais inadimplência mesmo, né? São várias lojas, então uma inadimplência de até 3% ali é normal. Aqui a gente vê uma inadimplência de 1,2% e o desconto tá de 0,8%. Então ele não tá precisando dar desconto para alugar e a inadimplência tá bem baixinha, tá muito bom. Taxa de ocupação tá de 95,5% e aqui ele mostra a composição da receita, ó. Olha só, o MM aqui é mal e mídia, propaganda, aquelas lojinhas, esse mal, aquelas lojinhas assim no corredor. Aí tem esse A porcentagem, que é a porcentagem do aluguel. Essa receita aqui, ó, quando o shopping vende mais, ele ganha mais também. Isso aqui é aluguel mínimo, isso aqui é o que ele já paga, se vendeu, se não vender, vai pagar isso aqui. E 20% de estacionamento. Você que pensava que estacionamento não fazia diferença no shopping, faz diferença pra caramba, 20% da receita do shopping. Aí que ele mostra a diferença das receitas nos shoppings, né? Então tem o Shopping Uberaba aqui, que inclusive foi aquele que ele vendeu 20%, 25%, rende 18%, compõe 18% da receita, enfim. E aí aqui ele mostra cada um dos shoppings. Que você vê a participação desses shoppings, o Shopping Uberaba aqui ele tinha 100%, agora não vai ser mais 100%, vai ser 75%, mas mesmo assim ele é majoritário em praticamente todos os shoppings, né? E a ocupação de praticamente todos os shoppings estão aí 95,5%. 1.200 lojas, né? 1.200 lojas atendidas. Aqui ele vai mostrar os shoppings dele, mas basicamente a gente chega aqui numa conclusão. Fundo imobiliário de shopping, o HSML, não tem problema nenhum não, né? O que você acha? Tem problema? Tá subindo as vendas, tá subindo o NOI, ele tá com mais diversificação agora, fez uma venda que ganhou 238% de TIR, vai aumentar o cap rate ali do fundo, nessa opção de compra de 8 para 10,8, ele vai aumentar o yield on cost nessa construção esperada aí de 15,8, é lógico que não é garantia, mas 15,8, o guidance do fundo tá de 80 centavos até abril de 2025, não vejo justificativa para cair tanto assim o fundo imobiliário não, realmente tá bonificando pra caramba, né? 0,93% ao mês, isento de imposto de renda, é coisa pra caramba. Se a gente pega ali a taxa Selic hoje, 11,25, eu já vou até colocar 11,75, a próxima reunião do Copom vai subir meio ponto, pode esperar, vai ser 11,75. Menos, você recebe mensalmente nos fundos imobiliários, né? Você recebe mensalmente nos fundos imobiliários, então teoricamente a gente tinha que tirar 22,5% aqui da renda fixa, vou tirar 15%. Se a gente tirasse 22,5%, olha lá, seu rendimento seria anualmente de 9,10%, enquanto no fundo imobiliário aqui, sem considerar a valorização possível que ele tem, porque título de dívida não valoriza no Tesouro Selic, né, pós-fixado, você teria aí 11% de isento de imposto de renda, Então realmente a gente está numa oportunidade muito grande. O spread entre a taxa Selic, né, o Selic, e a gente pode comparar até com o IMAB 5, que é o IPCA+, a média dos IPCA+, até 5 anos, junto com o fundo imobiliário, tá realmente absurdo. Então finalizamos o HSML, agora vamos passar para o BTLG, que também teve um fato relevante, olha só, teve um fato relevante no dia 13/11, e aí ele soltou aqui o relatório gerencial no dia 31/10. Então vamos ler o fato relevante primeiro, que também foi um fato relevante muito importante. Olha lá, ele vendeu 2 imóveis do portfólio. O valor dos dois juntos foi de 57 milhões. Ele vai receber 27 milhões à vista e 30 milhões depois ali nas demais parcelas, em 2 parcelas iguais, 15 de julho e 15 de dezembro de 2025, então de 6 meses. Vai ser também corrigido pelo IPCA. O lucro esperado da operação é de 38%, representando aproximadamente 36 centavos de lucro por cota, uma TIR de 23,9. Você não consegue essa TIR aqui investindo, né, na renda fixa. Mesmo que você faça marcação de mercado, você não vai conseguir provavelmente essa TIR aí não. E adicionalmente aqui, nos fatos relevantes do dia 28 e do dia 13/10, também fez uma venda referente ao imóvel BTLG Ambev, Santa Luísa, reajustando o preço referido por 80 milhões. E vai vender ali, ó, 35 milhões presente data, então à vista, e 45 milhões ali, serem pagos 16 de dezembro de 2024. Então fez venda de 3 imóveis, né? 2 imóveis aqui em cima, e o fato relevante anterior mais um imóvel. Então ele deu aí, na verdade, 57 milhões mais 80 milhões, uma venda aí de 127 milhões, né? Essa venda aqui teve um lucro aproximado de 0,45 centavos por cota, uma TIR de 21,5%. Junta as duas
operações dá 0,81 centavos por cota de lucro. Aqui ele mostra, realmente o BTG ele faz muita reciclagem de ativo, igual a HGLG, vende muito ativo. Esse ativo madurou, eu vou vender esse ativo, pegar esse lucro, comprar um outro ativo que eu vejo oportunidade. E justamente isso que o BTLG tá fazendo também. O BTLG, ele fez uma captação muito grande, de R$1 bilhão, ficou com muito caixa, num momento muito bom, porque agora realmente tá muito barato você comprar os imóveis, a taxa Selic tá batendo ali, então fica barato você comprar os imóveis. Você consegue vender imóveis bons, já alugados, de mais caro, e comprar esses imóveis aí que estão sofrendo mais barato. Aí que ele mostrou, ó, reciclagem de ativo, venda de 2 ativos monousuários, e aqui a reciclagem desse outro ativo aqui, que é esse aqui que tá em andamento, né, dos 80 milhões. Então, primeira coisa, ele tá vendendo, tá ganhando dinheiro também, fazendo ganho de capital com venda de imóveis. Ah, mas não tá em crise os fundos imobiliários, não deveria estar tudo parado. Ah, eu ofereço para vender, mas não consigo vender. Se eu vender, eu não ganho dinheiro, porque eu vou ter que vender. Não, pois é, né? Tá meio estranho, né? Tá ganhando dinheiro, sim. Aqui ele teve um outro fato relevante, onde ele comprou a aquisição. Então ele vendeu 3 e comprou 1 pelo montante de 165 milhões. Ele vai pagar 114 milhões de entrada. Você lembra que ele vendeu por 127 milhões. Aí vai dar 114 milhões de entrada e mais 25 milhões na segunda parcela e na terceira parcela. A operação foi realizada sale to leaseback, tendo o imóvel alugado aí para Rogimec, através de um contrato atípico, com vigência de 10 anos. O cap rate da operação vai ser de 10%. E a partir dessa data, o fundo já recebe tudo. Então ele não pagou tudo, né? Ainda falta 50 milhões para pagar, mas mesmo assim ele já está recebendo a integralidade da receita mensal de 3 centavos por cota. Vai dar um rendimento aí de 12% ao ano até completar os 24 meses aqui, que vai ser essa última parcela paga, e volta o cap rate ali para 10%. Ele mostra qual que é o galpão, né? Ele explica aqui o motivo da compra do galpão. E aí, nesse momento agora, depois dessa última aquisição, o fundo vai ter 36 imóveis. Tá com alavancagem de 3%, 1,3 mil metros quadrados. É loucura isso aqui, né? loucura. 90% da área bruta local tá em São Paulo, até 60 quilômetros de São Paulo, vacância muito baixinha e ainda tem um caixa de 600 milhões. Vamos pro relatório gerencial, então. Vamos ler isso aqui bem rapidinho, porque já tem uns 30 minutos de vídeo, né? Se você ficou até aqui, eu peço encarecidamente o seu like, sua inscrição no vídeo, porque eu tô compartilhando aqui de verdade um conhecimento que teoricamente tinha que ser pago, né? Isso aqui eu faço lives com o pessoal do Método 2 em 1, com o pessoal da mentoria de geração de vendas, e você aqui nesse canal, você vai aprender coisa pra caramba. Se você pegar os últimos 30 vídeos aí e for assistindo, realmente um por dia, assim, ó, 2, né? Porque eu solto um por dia, aí você assiste o outro do mês anterior. Se você assistir 2 vídeos por dia, cara, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais do que muito curso pago. E isso quem fala não sou eu, não. São os caras aí, os comentários que eles deixam embaixo. Inclusive, se você fizer isso e não aprender mais do que muito curso pago, aí eu quero que você comenta aí no o Léo é um charlatão, ele não ensina nada. Beleza? Podemos fazer esse contrato? Dá o like. Então aqui o valor de mercado tá de R$ 97,00 por cota. Na verdade agora até caiu, tá R$ 96,00 por cota, né? E o valor patrimonial R$ 104,00 por cota. Tem um dividendo yield aí de 9,6, 22 imóveis no dia da confecção desse relatório aqui, né? Porque ele ainda não englobou nesse regime aqui todos os imóveis que ele comprou, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Tem uma vacânciazinha financeira ali de uma inadimplência que ele tá tendo. Aí ele mostra aqui que ele distribuiu 78 centavos, registramos um lucro de 9,1 milhões referente à parcela do BTLG e SBC, recebemos a primeira parcela do BTG Guarulhos. Então, além desses 3 que ele vendeu, ele ainda tá recebendo várias parcelas de vários outros galpões que eles venderam, né? Então aqui nesse mês ele registrou esse lucro, no mês de outubro teve esse lucro aqui de 21 milhões, mas não tá registrado nessa DRE, porque lembra, outubro só vai sair o relatório em novembro. Nós estamos em novembro e ainda não saiu o relatório desse mês. Então tem que esperar, tem uma diferença entre regime caixa e regime exercício dentro dos fundos imobiliários. Tem que entender isso também. E aqui no comercial ele fala que a carteira de inquilinos continua a mesma, então não saiu, nem entrou nenhum inquilino. E aqui ele tá falando, ó, estamos enfrentando a recorrência da inadimplência por parte da VIP Logística locatária da Cabreúva, que é justamente o que compõe aqui essa vacância financeira basicamente, né? A gestão está considerando a rescisão do contrato e entrar na justiça para tentar recuperar os valores devidos ali. Né, mensagem aos investidores aqui, o gestor fala, ó, em outubro o fundo concretizou a aquisição dos 2 imóveis, que é aquele que a gente falou, pagamento de 65% à vista, e a segunda mais recente aquisição foi o último que a gente leu, foi aquele recém-desenvolvido em Cajamar, lá de 180 milhões que eles pagaram, né? Com as aquisições, o fundo passa a contar com um caixa de 600 milhões, numa parte desse montante, isso é importante, 50% desse montante, ou seja, a gente pode contar só com 300 milhões desse caixa, será destinado para cumprir obrigações do dia a dia. Pendência de venda, né? Tem muita que pode quitar, inclusive crise, alavancagem, enfim. Enquanto a outra parte será utilizada para capitalizar novas aquisições. Importante destacar que além desse caixa, o fundo possui 185 milhões a receber em 2024 e 2025, fruto dessas vendas em andamento. Lembra que eles vendem sempre parcelado, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Então até 2025 tem 185 milhões para ele receber, para isso compor caixa, e ele tem mais 600 milhões
milhões de caixa, onde desses 600 milhões ele quer usar 300 milhões para poder deixar ali guardadinho para pendência de venda, alguma coisa do tipo. E os outros 300 milhões para poder ficar comprando realmente novos galpões aí para aumentar o portfólio do fundo, aumentar a receita do fundo. Quanto mais ele compra galpões que tem um bom cap rate, mais dividendo a gente vai receber no longo prazo, né? Aqui ele mostra a composição de resultado por cota. Perceba, no momento ele tá com um resultado por cota aí de 64 centavos de receita imobiliária, que é o que vem dos galpões, e 29 centavos de receita financeira, porque tem grande parte do dinheiro dele tá rendendo aquele dinheirão lá, 1.7 bi, 600 milhões de caixa, essas coisas estão rendendo. Isso é parte da receita financeira, não é receita imobiliária. Então receita financeira vem de financeiro, dinheiro. Receita imobiliária vem de imobiliário, é imóvel, beleza? Daqui eles mostram que eles subiram aí o pagamento, inclusive nos últimos 12 meses eles estão próximo do topo aí de pagamento. Teve um pagamento extraordinário ali em dezembro, mas depois eles mantiveram aí 76 centavos e agora subiu de novo para 78 centavos, né? Que a gente consegue ver a DRE, lá 18 milhões, veio de 19 milhões veio de locação, aí teve alguns descontos, ficou 18 milhões de receita imobiliária, beleza? Aí as despesas aqui tem operação, comissão acontece só quando tem venda de imóvel. Então aqui teve uma comissão de 1.5 milhão, é porque teve a venda dos 3 imóveis lá, né? E aí aqui você consegue ver o NOI, que é o resultado ali operacional basicamente. Aí teve a receita eventual, que é não recorrente. Olha lá, lucro de vendas, 9,1 milhões, foi registrado ali em cima, né? Por isso tem essa comissão aqui. Aí tem os ajustes de caixa de competência, aqui o fluxo financeiro do fundo. Então o resultado imobiliário foi de 37 milhões, 87 centavos, tirando as despesas do fundo imobiliário, que é a taxa de administração e as outras taxas do fundo, ficou 34 milhões de resultado do fundo mesmo, 79 centavos. E ele distribuiu 0,78, né? 33, tá aí guardado 5 centavos. E aqui esse lucro projetado com a venda em curso, todas as vendas que estão em curso, né, que estão acontecendo, que eles vão receber, ele tem R$1,19 aí de lucro, né? Mas isso aqui ainda não é o que tem no caixa. Se, por exemplo, o mês que vem receber só 60 centavos, ele não vai conseguir distribuir 78 porque ele só tem 5 centavos só de reserva de lucro. Então, só se aumentar, né? Lógico que no mês que vem vai entrar aqueles 21 milhões, que parte daqueles 21 milhões é lucro, então pode ser que aumente aí esse lucro projetado um pouquinho. Aqui são os meses de reajuste pelo IPCA, vai ter muito reajuste agora em outubro, né? Em novembro tem pouquinho, em dezembro tem um pouquinho também, grande parte ali em fevereiro e outubro, em maio. O VALT, que é o tempo de vencimento dos contratos, 4,3 anos, aqui você vê o tanto que é pulverizado, né? Não tem nenhum inquilino que é, nossa, 50% aqui é tudo do BTLG Mauá de receita, que é o problema do HSLG, por exemplo, né? Alguns problemas do XPLG também. Não tem, aqui é bem diversificado o BTLG. Você consegue ver também que os inquilinos do setor, pequena parte é varejo, 14% só varejo, por isso que também o BTLG consegue segurar mais valor do que o XPLG, que também é um ótimo fundo, na minha opinião, mas ele tem mais varejo. Aqui, o percentual dos contratos, 32 atípico, no atípico ele consegue negociar menos, mas basicamente é aquele que a gente acabou de ver que ele firmou agora e alguns outros que ele já tinha. Então, esses contratos atípicos, eles protegem mais a receita. Os contratos típicos, eles não protegem tanta receita, porque o inquilino pode sair, mas ele é mais fácil de negociar. Então, consegue cobrar mais caro, consegue fazer muito mais negociabilidade, muito mais flexibilidade para negociação. Então, se o imóvel for muito bom, você quer mais negociabilidade. Se o imóvel estiver meio afastado, ele é pior, ou ele é novo, ou você alavancou muito para comprar ele, aí é melhor contratar atípico, porque você segura a receita, né? O perfil dos ativos é 93% logística. Aqui são as multas, né? Olha lá, as multas dos contratos típicos são essas aqui, ó. 3 aluguéis, então saiu, vai pagar só 3 aluguel de multa. E os contratos atípicos, 32%, 31% aqui, né? Saldo remanescente. Então vai ficar 10 anos, saiu 1 ano, vai pagar 9 anos de multa. Tá vendo que segura a receita? Então normalmente esses caras, eles não vão sair, né? Eles não vão sair. Daqui mostra o caixa do fundo, que tá de 1,8 bi. Aí tem essa alavancagem de 151 milhões. E aí tem um caixa livre aí de 1,6 bi. O BTLG costuma desinvestir 12 a 15% do seu patrimônio, destravando o lucro e criando reciclagem de portfólios para o seu cotista. Esse negócio de destravar o lucro, isso é real. O fundo imobiliário de tijolo, ele tem que ficar fazendo venda de ativos, senão ele não consegue destravar o lucro, porque tem uma valorização de 20% de um ano para o outro. Isso aqui, ele não vai conseguir passar isso tudo para receita imobiliária. Ele não vai conseguir ajustar o aluguel em 20%. Não tem como. Então é melhor ele vender e esse imóvel ganhar esses 20% de lucro e com esses 20% de lucro comprar um outro imóvel. É assim que normalmente funciona essa receita imobiliária aí, para destravar de lucro. Eu já expliquei isso em algum vídeo aqui do canal. Vou pedir que você fuce aí em algum vídeo de fundo imobiliário. Eu expliquei bem certinho como que os fundos imobiliários de tijolos te remuneram. Porque normalmente você vai ver lá o HGLG, ele custa 150, 160, já tem 4 anos. Uai, Léo, não valoriza? Valoriza. Só que ele valoriza te pagando através de dividendos, através de receita. Justamente porque ele vende, aí ele faz lucro e o lucro tem que ser 95% distribuído. Por isso você tem que olhar, os fundos imobiliários, você tem que olhar para performance, você não tem que olhar para cota. Se você for olhar a cota, você vai ser extremamente enganado, como muitas pessoas são enganadas. No YouTube aí tem muita gente
gente que fala de fundo imobiliário, né? Mas fala assim de maneira ridícula, é realmente errado pra caramba. E aí você escuta isso e fala, nossa, fundo imobiliário não presta, pelo amor de Deus, né? Que ele mostra como que tá os ativos dele no momento, portfólio atual no momento. E aqui tem o resumo dos ativos. Aqui em 16 de outubro teve, ó lá, o fundo celebrou a escritura definitiva da aquisição de 13 ativos, por isso que hoje tá 22. Mais esses 13 ativos vai dar 35. Mais o ativo que ele comprou agora vai dar 36, tá? Então ele tem 36 imóveis, sim. Aí tem essa alavancagem pequenininha, né? Muito pouca alavancagem, inclusive IPCA mais 5. IPCA mais 5 tá ganhando, inclusive, tá em deságio com o IPCA mais 7 hoje do Tesouro Direto, então não faz sentido para ele quitar essa dívida agora, né? Senão ele tem até caixa para poder quitar isso aí, mas não faz muito sentido, é uma alavancagem bem tranquila. Aqui ele mostra como que vai ser a amortização desse saldo alavancado aí, ó, 2024, 2025 já vai estar só 2,4% alavancado, 2026 1. É bem confortável, bem tranquilo. É uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, perceba, o BTLG é abaixo de R$100, ó, vamos ver quantas vezes ele esteve abaixo de R$100, olha lá, ele esteve abaixo de R$100 aqui, período de tempo muito curtinho, nem foi tanto abaixo de R$100, não sei se a minha reta aqui tá muito reta mesmo, mas aqui provavelmente uns 99, algumas coisas assim, né, olha lá, bem pouquinho lá em novembro, outubro de 2023, depois subiu pra caramba, depois lá em junho de 2024 caiu, e agora subiu de novo, e nesse momento a gente tem a oportunidade, então são 3 oportunidades, né, a gente teve 3 oportunidades de entrada aqui no BTLG, aqui nem vou considerar tanto como oportunidade, que foi muito rápido, né, nós tivemos oportunidade em junho, tivemos oportunidade aqui, agora em setembro estamos tendo essa mesma oportunidade, tá abaixo inclusive dos 98, né, então analise bem aí se faz sentido para você entrar nesse fundo ou não, pois aqui ele só mostra as aquisições que ele vai fazer, né, a aquisição do portfólio Prime aí, que são os 12 imóveis, aí depois a aquisição explica sobre cada um dos imóveis, enfim, então também um fundo que tem um pouquinho só de inadimplência, 2%, tá alocando muito bem o seu caixa, a subscrição que ele fez, que ele captou lá mais de 1 bilhão, foi loucura, né, tá alocando bem, tá fazendo muita compra, tá tendo muito destravar de lucro, 38% de lucro lá naquela operação, TIR de 23, TIR de 21, então realmente é um fundo que tá conseguindo entregar rentabilidade sim para seus cotistas acima da taxa Selic, mesmo a taxa Selic estando tão alta, mesmo se a gente considerar a taxa Selic de 3 lá, igual os juros longos tá prevendo lá para 2026, na minha opinião um ótimo fundo também, que você tá conseguindo comprar ele descontado, 7% descontado, é um fundo de ancorar isso aqui na minha opinião, hein, fundo imobiliário de logística pagando praticamente 10% isento de imposto de renda, pelo risco que tem, cara, eu não posso recomendar nada, né, mas na minha opinião tá realmente barato aí, né? Tá realmente barato. A análise de RZTR não vou fazer aqui porque eu fiz recentemente essa análise do RZTR, ficou completaça, inclusive se você quiser pode clicar nesse vídeo aqui agora para você ir lá assistir esse vídeo, tá top demais o RZTR também, inclusive na minha opinião talvez seja a maior oportunidade entre esses 3 fundos imobiliários. Fique com Deus, papai do céu abençoe você, até o próximo vídeo que será excepcional.